Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui para mais um vídeo da série Portugal em Minutos, onde a gente fala um pouquinho de Portugal, falando através não só do ramo imobiliário, como Portugal de uma forma geral. E no vídeo de hoje o assunto é entrada para turistas em Portugal, ali junto também com a questão da nova atualização sobre o estado de contingência que foi adotado a partir do dia 15, né? Ou seja, a partir de ontem, terça-feira. Então é isso, bora para a vinheta. Então, pessoal, é complicado a gente falar sobre pandemia, né? O que está valendo hoje não está valendo amanhã, porque as coisas podem mudar realmente a reviria de acordo com o vírus, infelizmente. Portugal vinha tendo um decréscimo dos números já há bastante tempo, né? A gente vinha tendo os números sempre caindo, o que era muito positivo. A gente demorou para ver progresso nos outros países aqui da Europa, na mesma escala, digamos assim, que a gente via em Portugal. Principalmente por causa dos próprios números de casos, né? Portugal hoje tem por volta de 60 mil casos, enquanto a Espanha já está nos 300 mil praticamente. Então a gente vê a disparidade é muito grande. No mês de setembro, atualmente, quase 10 mil casos por dia acontecendo na Espanha. Na França, por volta ali de quase 4 mil casos por dia. E na Inglaterra, próximo disso também, ali os 3 mil casos dia. Para números que são, comparados ao Brasil, bem pequenos, mas que já vinham estavam na contramão da realidade que os países estavam vivendo. A Espanha já estava longe desses 9 mil casos por dia. Isso foi há 2, 3 meses atrás e agora está voltando. Portugal vinha com uma média ali de 300, 350 casos para baixo. Às vezes menos de 300 casos, às vezes chegando de 310, 315, 320 casos dia. E agora a gente já está tendo, por 2, 3 dias seguidos, mais de 600 casos dia, ou seja, quase que dobrou o número, ou praticamente dobrou os números. Isso já tudo liga um alerta. E não só liga o alerta, como também vi uma outra preocupação, as escolas. Voltamos agora com o período de aula, o ano letivo regressa agora em setembro, mais precisamente amanhã, né? Começam-se as aulas. E a partir daí o medo e a preocupação aumentam. Na França a gente teve já, desde a volta às aulas agora em setembro, mais de 80 escolas já foram fechadas de novo porque algum aluno ou alguma pessoa do corpo docente, né, professores, diretor, pessoal que trabalha na escola de alguma forma, apresentou sintomas e depois foi testado como positivo para o SARS-CoV-2, né, o Covid-19. E aí automaticamente já pôs toda a escola em quarentena e todo mundo teve que ir voltar para casa e a escola parou de ter aula. Então já são mais de 80 escolas na França nessa situação. Portugal começa as aulas oficialmente amanhã. Então a gente vai sentir como está essa questão das escolas no país a partir de amanhã. Se a gente vai ver casos crescendo ou não. E foi justamente essa ponderação, tanto do verão quanto das escolas, e principalmente a questão das escolas, que fez o estado de contingência voltar ao país. Antes a gente estava só no estado de alerta e agora voltamos para o estado de contingência, que é um passo acima, que é o quê? É limitar um pouco mais, limita de novo os horários para se fechar bares, restaurantes às 8 horas da noite, ou no máximo às 23, dependendo da autarquia, do conselho, né? Cada prefeitura define ali o seu horário, limitando ao máximo de 23 horas. O agrupamento de pessoas que passa a ser limitado a 10 pessoas, ou seja, antes estava liberado juntar muita gente de novo. Agora não, já limitou novamente o máximo de 10 pessoas, a não ser que seja família. Se for família, pode de novo juntar um pouquinho mais de 10. Caso contrário, não, fica limitado. E tudo isso para quê? Para tentar trazer um pouco mais de segurança
pensando justamente nas escolas. É um estado que cria um alerta a mais nas pessoas, traz essa preocupação. Não significa que o país está descontrolado de forma nenhuma. A própria Direção-Geral da Saúde disse que a gente tem que ter uma preocupação se os casos passarem de mais de 5 mil casos por semana, e ainda não chegou a esse número. Então, a partir daí, 5 mil casos por semana, que, opa, peraí, pé no freio, vamos ver o que está acontecendo, vamos apertar mais as regras, e ainda não está nisso, porque está ali na casa dos 600 dia, então está próximo, mas ainda não chegou nesse nível ainda. Então, vamos ali contornar, vamos ali verificar, e para isso o estado de contingência, para dar uma, fazer as pessoas pensarem um pouquinho como elas estão usando máscara, a questão do álcool, distanciamento social e por aí vai. E nisso também fica o alerta para quem quer vir para o país. Muito se perguntou, muito se usou de artifício durante as pesquisas e tudo mais sobre a questão da reunião familiar, da visita a um familiar. Eu não tenho visto, mas eu tenho uma mãe que mora aí, um tio que mora aí, uma prima, um irmão, posso visitar esse pessoal? E realmente, vem a pergunta, pode? Pela posição do CEF, não, tá? Turista realmente está proibido de visitar o país, a verdade é essa, por enquanto não pode. O CEF tem uma nota, eu vou ler ela aqui para vocês, justamente para ficar um pouco mais fácil o entendimento e depois eu comento. Mas na nota do CEF diz: não viaja em voo proveniente dos países da União Europeia, e aí ele cita os países, ou também de países que têm a possibilidade de entrar em Portugal, no espaço europeu, que é o caso da Austrália, do Canadá, da China, da Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia e mais alguns outros. O Uruguai é o único país que integra a lista da América do Sul. E nos termos das normas aprovadas, face à situação epidemiológica, só pode ter quem tem cidadania. A regra é bem simples, bem clara. Quem tem cidadania pode vir. Quem não tem, não pode, a não ser que venha de um desses países. E aí, qual é o consenso, Membro de respectivas famílias, ou seja, respectivas famílias de quem tem cidadania, ou que tenha residência legal no Estado membro da União Europeia, ou seja, se você tem uma autorização de residência, um familiar seu pode te visitar desde que cumpra algumas regras. E a situação se enquadra com o objetivo de viagem tendo uma função ou uma necessidade essencial e devidamente comprovada. Essa é a questão. Porque o pessoal fala, mas minha mãe mora aí. Ok, sua mãe mora aqui, mas qual é a necessidade de você querer ver sua mãe agora? É só saudade? É um caso de necessidade mesmo, ou é só saudade? Ou você só quer aproveitar que sua mãe está aqui para vir morar aqui também? Não é o momento. E aí ele coloca, no caso de casais em que qualquer caso trata-se de uma relação estável ou duradoura, ou seja, se é um cônjuge, ele pode vir para cá, se é casado. Se é união de fato, pode ocorrer de não união de fato na imigração ou na companhia aérea ser solicitado provas que a união de fato já é duradoura, a palavra usada aqui, uma relação estável e duradoura. Não é só falar que tem união estável e vai conseguir embarcar. E para esse efeito, quais são os métodos, os elementos que podem ser conferidos? Por assim dizer, Aí evidências que podem ser utilizadas são encontros regulares, viagens em conjuntos, bem em conjunto, ou seja, se você tem uma casa, se você tem uma conta conjunta, isso também é considerado como realmente uma pessoa que vive em união estável com a outra, que vive em matrimônio com a outra. Documentos normativos remetidos para o mesmo endereço, entre outros, ou seja, ele está realmente, o CEF, vou deixar aqui a notinha, o link para quem quiser entrar, vou deixar na descrição do vídeo também, vou deixar só na descrição do vídeo, mas aí fica clicável, dá para clicar.
O CEF realmente está ponderando bem como deixar as pessoas entrar. Então isso é muito importante, tá, gente? Não basta você ter parente aqui. Se você tem parente, mas não tem laço com a pessoa, que demonstre contato direto, relação direta ali do dia a dia, pode ser barrado. Vai ser? Não sei. Eu tive cliente agora que chegou e incrivelmente fez todos os exames do Covid, mas não foi solicitado em nenhum lugar. Não pediram exame na companhia aérea, não pediram na imigração. Então foi assim, foi um erro na Matrix, digamos assim, não sei. Mas ele passou sem ninguém pedir o resultado do exame, um absurdo, chega a ser um absurdo, literalmente. Porque tem que ter esse tipo de controle. Em compensação, eu tive um outro cliente que chegou em outro horário e já tinha ali, não era trincheiras, né? Mas tinha triagem, a palavra era triagem. Tinha uma sessão de triagem, então todo mundo que chegava tinha que passar naquela triagem antes para mostrar o exame da detecção do Covid-19, para mostrar que realmente fez o exame dentro daquele limite de 72 horas. Ou seja, ficou ali, um fez, outro não fez, por quê, como que foi isso, como que conseguiu passar sem isso. Mas tem os controles, tá? O caráter essencial da sua viagem não invalida a necessidade de cumprimento dos requisitos que a lei prevê para admissão em território nacional, nomeadamente a necessidade de visto se a finalidade da viagem for de reagrupamento familiar. Isso é uma parte muito importante. Muito importante porque hoje ainda está conseguindo. Eu tive cliente que chegou ontem em Portugal. Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro. Eu tive cliente que chegou ontem, terça, dia 15 de setembro. Não pediram documento nenhum dos reagrupados. Veio a pessoa que tinha cidadania, veio esposo e veio o filho junto, sem mostrar nada além do exame do Covid. Mas o que a lei está prevendo nesse momento de Covid, eu tô com meu olho coçando aqui demais, gente, incrível. Eu não quero interromper o vídeo por causa disso. Vocês me desculpem, tá? Mas o que a lei prevê nesse momento é: o caráter essencial de sua viagem não invalida a necessidade de cumprimento dos requisitos que a lei prevê para admissão em território nacional, nomeadamente a necessidade de visto se a finalidade da viagem for de reagrupamento familiar, ou seja, teoricamente, para o reagrupamento familiar, eles podem sim exigir o visto. Eu tinha um vídeo, tá aqui o card, sobre o visto D6, um visto praticamente não falado por ninguém, porque é um visto de reagrupamento, é um visto destinado justamente a reagrupamento. Eles podem encrencar e querer o visto D6 para os reagrupados, tá? Então, cuidado com isso. A verificação de toda a documentação, assim como o cumprimento de todos os requisitos previstos no artigo 9 da seguinte lei e artigo 6 do Código de Fronteira, é feita apenas no momento do controle efetivo da fronteira, termos em que não há lugar à emissão prévia de declaração que confirme ou autorize a viagem. Ou seja, o que é isso? É o CEF, entre aspas, tirando a responsabilidade, ou seja, ele não quer ninguém mandando e-mail para ele pedindo autorização de viagem. Eu tive muito cliente que fez isso e até conseguiu, em alguns casos, que o CEF emitisse um documento autorizando a pessoa a embarcar. Eu tive um cliente que veio, já mora aqui há mais de 1 ano e quase 2, teve que ir para o Brasil agora, durante a pandemia, para buscar a sogra que ficou sozinha lá no Brasil. Então, ele, vou trazer minha sogra para morar comigo, ela está sozinha no Brasil, não tem mais ninguém. Ele não tinha como trazer ela durante a pandemia. Mandou e-mail para o CEF, mandou 1, mandou 2, mandou 3, mandou 4, acho que no quarto, no quinto e-mail, o CEF respondeu: não, entendemos o seu caso, né, em separado, entendemos ele, uma pessoa de idade está ficando, entre aspas, abandonada no Brasil, pode embarcar com ela. O CEF foi emitir um e-mail com carimbo, tudo certinho, falando que ela podia embarcar, ela recebeu autorização para embarcar, tanto pela companhia aérea quanto na imigração. Mas é um caso isolado,
Isso não significa que todo mundo vai conseguir entrar com esse tipo, porque é isso que o CEF está falando aqui. Ele não se coloca na qualidade de emitir e-mails para ninguém, ele não se responsabiliza, né? Termos em que não há lugar à emissão prévia de declaração que confirme ou autorize a viagem por parte do CEF, tá? A decisão de autorizar o embarque é de exclusiva competência das companhias aéreas, que na atual situação da pandemia irão solicitar no momento do embarque comprovativo de realização do teste laboratorial RT-PCR para rastreio da infecção SARS-CoV-2, com resultado negativo realizado nas últimas 72 horas, nos últimos 3 dias, sem o qual não deverão autorizar o embarque. Ou seja, a competência de decidir pelo embarque ou não é da companhia aérea, e principalmente obrigando o cliente a ter o exame do Covid negativo dentro de um espaço de 72 horas. Isso é muito importante. Detalhe também, não é só o exame do Covid, tem que ter ali uma cidadania, tem que ter ali um visto, uma autorização de residência, porque senão ela pode também criar caso, e ela vai criar caso, tá? Eu tive clientes que tiveram dificuldades de embarcar todo mundo. A companhia aérea queria liberar quem tinha o visto, mas não queria liberar os familiares. Sem razão, porque o CEF se colocou podendo, embora agora ele soltou uma nota falando que precisa do visto do reagrupado. Então é um momento, digamos assim, de complicação justamente por isso, porque fica cada hora um desmentindo o outro, cada hora dando uma informação diferente um do outro, porque todo mundo quer meio que se livrar do problema, né? Quer jogar responsabilidade para o outro. O CEF falou que não manda e-mail, falou que quem tem a obrigatoriedade de autorizar ou não embarque é as companhias aéreas, ou seja, fica todo mundo ali se eximindo. Você vai na companhia aérea, mostra que tem um visto, mas ela não quer liberar porque o CEF corre o risco de obrigar a companhia aérea a pagar a sua volta. Então, tá um jogo de empurra ali. Então, o máximo de cuidado para quem quer viajar nesse momento, o máximo de atenção para poder estar com todos os documentos em dia, todos os documentos direitinho, porque só assim você tem chance de embarcar e chegar aqui com segurança. Tá ok, gente? Espero que o visto possa ajudar mais um pouquinho vocês nesse planejamento de viagem, de mudança para Portugal. Espero vocês até o próximo vídeo. Se tiverem gostado, espero que dê o seu joinha, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!